Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui, irmãos, no intervalo do meu trabalho e aproveitei para nós gravarmos esse áudio para os irmãos. E nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Se você quiser me acompanhar nesses instantes, nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. E nós estaremos lendo o versículo 9. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 9. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Irmãos, nossa meditação é bastante rápida e simples. Paulo, ele chega aqui na cidade de Corinto e atravessa as cidades altas e chega em Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos. E a primeira preocupação que Paulo tem é perguntar àqueles discípulos. Versículo de número 2 do capítulo 19. Recebeste o Espírito na época em que creste? Ao qual eles replicaram: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Bem, por que eu estou trazendo este versículo anteriormente a este versículo 9 que eu estou lendo? É porque é muito importante, irmãos, nós sabermos que para termos um entendimento amplo, verdadeiro e profundo do Evangelho e das Escrituras, é necessário que tenhamos o Espírito Santo nos dirigindo, nos capacitando e nos dando toda a direção. E Paulo, quando chega aqui em Éfeso, ele encontra discípulos de Jesus. Esses discípulos, por sua vez, eles foram batizados no batismo de João. E esse batismo de João, todos nós sabemos, e Paulo deixa claro aqui, que era para arrependimento de pecados. Mas o batismo no Espírito Santo era para uma renovação e para um casamento e para uma vida completamente ligada a Deus. Porque nós vamos encontrar nas Escrituras o Senhor dizendo que Ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele deixou de habitar em templos e passou a habitar dentro de nós. Então em nós habita o Espírito de Deus, habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós, ele nos direciona, ele nos capacita, ele nos dá a força necessária para compreender as verdades do Evangelho. O próprio Senhor Jesus pediu para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles só saíram de Jerusalém para cumprir o mandamento de Jesus depois que eles foram revestidos com o Espírito Santo. E Paulo aqui tem essa preocupação de fazer com que os crentes de Éfeso, e pelo menos aqui haviam pelo menos 12 homens que nem sequer sabiam o que era o Espírito Santo. E Paulo vai explicar a eles que o Espírito Santo é a fonte necessária para que tenhamos força para caminhar e para fazer a obra que o Senhor nos comissionou, que é pregar o Evangelho. O batismo nas águas é importante. É muito importante. Porque o batismo nas águas é um símbolo de aceitação, de conversão e de arrependimento de pecados.
Mas o batismo no Espírito Santo é a renovação e o estreitamento com Deus, a renovação do nosso ser, e a partir desse momento, a gente passa a ter uma vida intimamente ligada com Deus. Não que o batismo nas águas não nos torne íntimo com Deus, mas o batismo com o Espírito Santo, ele vai nos conceder um entendimento amplo de toda a obra que Deus quer realizar através de nós. Paulo então impõe as mãos sobre eles e eles recebem o batismo no Espírito Santo. E durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, no versículo 8, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convocando a muitos sobre o reino de Deus. Ou seja, a partir desse momento, Paulo então ele vai frequentar a sinagoga durante 3 meses, juntamente com esses 12 homens já revestidos com o Espírito Santo, e vai pregar com eloquência, com poder, com autoridade sobre o reino de Deus. E consequentemente, muitos criam na pregação de Paulo e muitos se voltavam para Cristo. Porém, como está escrito no versículo 9, havia alguns que demonstraram em seu coração um petrificamento, ou seja, um sentimento longe de Deus, corações duros com relação àquilo que Paulo pregava acerca do Evangelho. E eles começam então a falar mal do caminho. Que caminho é esse? Esse caminho era como os cristãos da época da igreja primitiva era conhecido. Eles eram conhecidos como os do caminho. Os do caminho eram aqueles que serviam a Jesus, porque no tempo da igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, não havia uma placa denominacional. Havia um povo que orava, um povo que buscava a Deus, um povo que era cheio do Espírito Santo, um povo onde o Espírito Santo direcionava os seus caminhos. Não havia uma placa denominacional para ninguém dizer eu pertenço à denominação X ou à denominação Y. Pelo contrário, todos eram conhecidos como sendo do caminho. Então, se é que eu posso dizer assim, que em cada casa onde Paulo pregava com seus apóstolos, havia uma placa escrita assim: aqui se reúne os do caminho. Olha que coisa linda. Não havia distinção, não havia separação, não havia nenhum tipo de conduta individualizada com relação à pregação e viver o Evangelho. Pois todas as coisas eram praticamente não, elas eram comuns, eram iguais. O que Paulo pregava na casa de um irmão, ele pregava a mesma coisa na casa de outro irmão. E que pregava também na sinagoga. Paulo não era membro da igreja fulana de tal. Paulo era apóstolo do caminho. E como ele estava pregando sobre o caminho, esses aqui que estavam com o coração endurecido, como diz o texto, petrificados, falavam mal desse movimento, falavam mal do caminho, falavam mal desses que pregavam o Evangelho. E aqui que está o grande lance que eu gostaria de trazer à meditação dos irmãos. Mediante tudo isso que Paulo fazia, que Paulo agia, ele, ao saber, ao ouvir, ao estar presente no meio dessas pessoas, eles simplesmente, como diz o texto no capítulo 19, versículo 9, ele se afasta deles. E tomando consigo os discípulos, começaram a ensinar diariamente na escola de Tirano. Ou seja, ele deixou aqueles homens que estavam questionando sobre o caminho, sobre a veracidade da palavra, sobre o sentido do Evangelho, e foram pregar, e foi pregar na escola de Tirano.
E ali ele permaneceu 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo não se deixou intimidar pelas ameaças daqueles que tinham o coração endurecido, petrificado. Paulo não se deixou abater pelas circunstâncias criadas naquele ambiente. Paulo não procurou debater, Paulo não procurou se defender diante desses homens que falavam mal do caminho, caminho esse que ele seguia, caminho esse ao qual ele pertencia, caminho esse que em cada lugar que ele ia, na Ásia, em toda a Judéia, Samaria, todo lugar que Paulo ia nas suas viagens missionárias, ele abria um ponto de pregação. Mas ele abriu um ponto de pregação do caminho, e não de uma determinada congregação, de uma determinada denominação, seja ela judaica ou não. Ele abria um pontinho de pregação do caminho. Mas, no entanto, ele não se deixou abater pelas críticas que estavam fazendo acerca do caminho, porque o compromisso com Deus e com a verdade do Evangelho estava muito além das discussões sobre aqueles homens que estavam com o coração endurecido, petrificados. Em resumo, irmãos, para nós fazermos aqui uma aplicação, o que nós queremos e entendemos com tudo isso que Paulo estava fazendo? É de que não vale a pena ouvir, debater, participar de nenhuma contenda. Eu vejo aqui, olhando no YouTube, nos vídeos, muitas pessoas falando mal de um, de outro. Tem até um site chamado Fuxico Gospel, onde as pessoas entram lá para saber da vida das pessoas, para saber de que fulano está fazendo, de que fulano está deixando de fazer. Irmãos, Paulo está dando um exemplo aqui de que ele não queria saber de nada disso. Falem bem ou falem mal do caminho. Eu vou continuar pregando o evangelho do caminho e vou continuar pregando a verdade. Amém, meus irmãos? Então reflita sobre isso e que Deus te abençoe.